Salve, salve galera, Cartoleiro Nato na voz. Para falar de Rei do Pitaco, como vocês podem ver, soltei um vídeo recentemente, justamente para mostrar que eu tô de volta. Eu vou entrar com esse conteúdo novamente aqui pro canal, já que é um conteúdo que é pouco comparado a, conteúdo de cartola que a gente encontra por aí. Rei do Pitaco tá muito em alta ultimamente, só que isso pro YouTube, conteúdo de análise, de dicas, ensinando como que funciona a plataforma, eu sinto que tem pouco. Então eu tô vindo aqui para explicar o básico no caso, né? Por enquanto eu vou explicar como você montar um time, qual que é o melhor time numa situação de craques, dobronada, mitos, Liga dos Campeões, que é aquela sala de 10. E aqui eu vou explicar isso para vocês da maneira mais didática e simples possível para que vocês consigam entender. Ainda mais que o Rei do Pitaco vem com algumas novidades aí que já é de um tempo, mas tem gente que não sabe, então vale a gente destacar essas informações. Por exemplo, aqui, você clicando nesses três pontinhos, você consegue analisar a rodada, ver detalhes da liga. Aqui você vê as partidas que vai ter. No caso da Champions League, vai ter Porto contra o Inter, Manchester City contra RB Leipzig. Aí você vê ali o horário, né, 4h59, é o horário que vai fechar. E você consegue ver, no caso aqui que eu entrei na liga gratuita, tem 26 times até então, mas é só mesmo para usar como base. Aqui você vê as regras de pontuação, né? Você que está entrando agora no Rei do Pitaco, você vê aqui quando o jogador faz gol é 8 pontos, assistência é 5, tem tudo certinho aqui. Pontuação de defesa, defesa no caso goleiro, zagueiro e lateral. Aí aqui você coloca, você tem a premiação. No caso, como é liga gratuita não tem prêmio. Não, antes tinha, né, não tem mais atualmente. Então aqui tá tudo zerado. Mas se você tiver numa sala de 10 aí, em qualquer outra que tenha premiação, vai aparecer para vocês aqui. E nas regras aqui você vê como que funciona. Banco de reserva, eu vou explicar isso para vocês. Pode ver ali a última opção. O titular pode ser substituído, poderá ser substituído independentemente do status que foi salvo, provável, dúvida ou nulo. Essa é uma das informações mais importantes que eu quero passar para vocês. E, sem mais nem menos, vamos para o nosso time para a gente entender como que vai funcionar. Bom, aqui, novamente eu vou clicar detalhes da liga. De acordo com as partidas, vamos supor que eu enxergue a defesa do City como a defesa mais segura, a que eu mais confio e que eu vou usar como base para o meu time. A gente vem aqui, pode demorar um pouco porque a internet está bem devagar, mas a gente leva dessa forma. Vamos ali e coloca, como eu vou colocar a defesa do City, eu seleciono o time do City. Não vou colocar provável, vou explicar por quê. Só vou selecionar o time do City e colocar. No caso aqui, não sei se é esse Ortega que vai estar no banco de reservas. Eu recomendo você olhar a escalação oficial de acordo com a escalação. Se você vê que o Ortega está no banco de reserva, você pega, coloca o Ortega. Ué, Lucas, vai colocar um goleiro nulo? Vou, porque essa é uma das principais regras atualmente, né, dos macetes que a gente vem usando, que funciona e ajuda muito. Isso aqui pode determinar que você ganhe ou perca alguma liga. Aí você vem aqui no banco de reserva, coloca o Ederson. Na zaga, a mesma coisa. Se você vê que, ó, no caso tem Laporte e Stones com mais possibilidade de estar entrando. Se o Stones estiver no banco, você coloca o Stones e um zagueiro titular ali no caso, Rubem Dias. Como tá vindo com 3 zagueiros, a gente pode colocar no 5-3-2. Aí você pega, coloca o Akanji aqui, por exemplo, e o aqui. Aí você vem na lateral, a mesma coisa. No caso da lateral do City, vem só com um lateral provável, então a gente já teria que fazer isso de qualquer jeito. Se tiver Rico Lewis aqui no caso, né? Imagino que o Sérgio Gomes talvez não esteja. Se tiver esse Rico Lewis aqui, ou qualquer um desses que tiver, isso serve para qualquer time. Qualquer um desses que tiver no banco, você coloca. Por exemplo, Rico Lewis aqui, estou usando como exemplo. Você coloca o lateral que está provável, que no caso não tem, né? Usei esse como exemplo, eu vou colocar o lateral aqui, por exemplo, da Inter, né? O Dumfries. Não, gosto bastante do Di Marco. Cadê? Di Marco, pronto. Agora eu vou explicar para vocês. O que acontece? Aqui, quando o Rei do Pitaco veio com essa nova regra de você colocar nulo e o nulo ser substituído, isso daí agregou muito para as pontuações, porque se a gente for parar para ver, vamos supor o jogo começa, né, Manchester City ali no, sei lá, no finalzinho do segundo tempo o Ederson machuca. Só que o Ederson não sofreu nesse jogo. O Ederson fez 5 pontos, o outro time não chutou, não teve trabalho nenhum.
O Ederson se machuca e o Ortega entra. O Ortega faz uma, duas defesas, pronto. A pontuação do Ortega é a pontuação que vale. Sempre a maior pontuação é a que vale, comparado à do banco de reserva que está nulo com o provável. Outro exemplo, se o Stones entra aqui, no lugar do Ake, do Rubem Dias, do Akanji, e o Stones fica com alguma pontuação maior que a do Ake, que é o nosso banco, então conta a maior pontuação. Se o Stones entrar e for expulso, vai contar a pontuação do Ake, entendeu? Então é uma substituição ali, como eu posso dizer, uma troca de pontuação. Sempre vai prevalecer a maior. Por isso que é válido, compensa você estar colocando nulo, sabendo que você fica torcendo para a entrada daquele jogador e para que ele vá melhor do que o provável que você colocou no banco. Porque se pouca gente tiver, já vai ser uma carta fora do baralho, vai ser um coringa que você vai ter. Isso serve para toda e qualquer posição. Goleiro, zagueiro, lateral, meias e atacantes. A mesma situação aqui. Phil Foden, não sei se ele foi relacionado para esse jogo. Ele, Bernardo Silva. Vamos supor que o Foden tenha sido relacionado. Aí você coloca o Foden de nulo. E aqui, Julian Alves de nulo, que é um cara que costuma entrar também. A mesma coisa, você vem, coloca Haaland. Você vem, coloca De Bruyne. Pronto. Temos aí os nulos colocados ali. Vamos supor que o City não consegue fazer gol no primeiro tempo e o Álvares e o Foden entrando no segundo resolvam a partida. A gente tem esses caras como nulo. Então a gente fica contando com pontuação desse jogador, De Bruyne, ou desse do Foden, do Haaland ou do Álvares, né? Se caso der tudo errado no primeiro tempo, a gente vai ter ali esses jogadores para estar fazendo essa troca. Não recomendo fazer isso, você sair colocando um monte de nulo nesse tipo de situação. Não compensa. Você colocar um nulo por posição já está seguro já. Então aqui, como a gente já colocou as peças do City e já colocou os nulos que a gente acha que pode estar entrando, e não necessariamente precisa ser do City, tá? Você pode colocar nulo da Inter de Milão, por exemplo. Aqui poderia ser assim também, ó. Se você não está confortável em colocar nulos daquele time, você pode colocar um Dzeko, ó, por exemplo. Entendeu? O importante é ser nulo e você colocar um provável no banco. Aí aqui então, vamos lá. Para a gente continuar o time. Coloca provável. Como eu não coloquei ninguém desse jogo aqui da Inter e Porto, né? E não coloquei defesa do Porto, dá pra gente colocar um Taremi, se o Taremi estiver aparecendo. Esse Taremi aqui é muito bom jogador, ó. Pronto. Temos ali Taremi e Dzeko. O Dzeko sendo nulo, né? Esperando que ele entre no segundo tempo e faça alguma coisa. A mesma coisa do Foden. Aqui. Dá pra gente estar explorando ali Çalhanoğlu, o cara que vem bem também, bate escanteios. Talvez daria pra colocar o Grealish. Só que o Gundogan ele tem um diferencial que ele pode bater pênalti. Então o Gundogan ele poderia ser um bom diferencial para esse time. Pronto. Temos um time aqui. Deixa eu ver um negócio rapidinho. Pegar o pincel. Ó. Calma aí que eu tô aprendendo a usar esse pincel. Ok, não estou conseguindo usar o pincel. Então vamos ficar sem o pincel mesmo. Temos aqui Dzeko, Foden, Lewis e o Stones. Colocamos aí então ao todo 4 nulos no time, 5 com o Ortega, 5 nulos e todos com banco de reserva provável, tá? Essa situação é a que eu mais indico aí. Isso você pode fazer em jogos de rodada cheia. Jogo único já é outra situação, porque jogo único não tem banco de reserva. Isso serve para quando tem banco de reserva. Ele vai trocar se tiver banco, tá bom? Então, para mim aqui, esse é uma dos macetes, né? Um dos truques que muita gente não vem fazendo e que pode ser o grande diferencial. Por exemplo, numa Crax, você entrou com esse time na Crax e, por um acaso, de 35 times, só 5 colocaram o Dzeko, pronto, você já tem um grande diferencial. Se o Haaland não faz nada, você tem... Ah, Lucas, eu acho que o Haaland vai fazer gol. Pronto, não tem problema. Você pega, coloca o Haaland aqui do lado do Dzeko e coloca o Taremi aqui no banco, né? Se você não acreditar muito no Taremi. Eu coloquei o Taremi por ser uma boa opção, ao meu ver, mas você pode colocar o que você quiser ali, no caso. Tô fazendo como exemplo. Então aqui é isso, gente. Eu vejo muita gente que não está colocando o nulo presente nos seus times, e isso é muito importante, né? É claro que você não pode pesar a mão, tem que ter controle, mas o nulo atualmente é uma carta fora do baralho, é um coringa que você vai ter. Se esses dois jogos forem 0-0, você torce para Foden, para Dzeko, esses caras entrarem e ser o diferencial de vocês ali na partida. Então, esse é o primeiro vídeo. Falei sobre nulos porque pouca gente está usando isso nos seus times. Eu vejo muito nas salas que eu entro.
A galera não tá colocando nulo, então aqui já fica a dica. Coloquem nulos sempre de acordo com a escalação oficial. Não basta você colocar nulos aleatórios, nulos que não estão presentes, que você acha que tá jogando, mas nem tá lá relacionado. Então, veja a escalação oficial. Se você não tem a escalação oficial, vá em busca dos relacionados. Se você vê que aquele jogador foi relacionado, você coloca ele. E você já tem uma certeza que pelo menos no banco ele vai estar. Minha indicação é, veja a escalação oficial. Você viu que tal jogador está no banco? Coloque ele de nulo e você fica torcendo para ele entrar, porque ele entrando vai ser de fato um diferencial, já que milhares de pessoas jogam Rei do Pitaco, só que muitos não estão usando essa tática do nulo, que para mim é uma tática muito boa. No mais é isso, essa é a primeira dica que eu passo para vocês aqui nessa volta, porque é uma dica que vai fazer muita diferença nas suas pontuações, podem ter certeza. Coloquem nulos e depois me falem como que foi o rendimento de vocês. Deixa seu like se você gostou dessa dica, compartilha com amigos aí que jogam Rei do Pitaco. Tô de volta e pretendo vir com muito mais conteúdo ensinando vocês aí sobre coisas que dão certo comigo no Rei do Pitaco. Então se você gostou, fortalece o canal aí que eu tô de volta e vamos pra cima. Tamo junto!